Queridas alunas, queridos alunos, mais uma vez, olá! Esta é uma aula sobre o Império Bizantino, então vamos a ela! Muito bem, o que nós chamamos hoje de Império Bizantino, na verdade, na sua origem, era o Império Romano do Oriente. Que história é essa? Bom, como você já deve ter estudado, o Império Romano, a partir do século III, ele entrou em crise. O Império Romano estava muito grande, era muito difícil de administrar, havia problemas internos como grandes crises de fome, corrupção, revoltas populares, problemas com aumento de impostos, e havia problemas externos, havia inimigos por todos os lados. Então, a partir do século III, essa crise foi se avolumando, e no comecinho do século IV, o imperador Constantino resolveu construir uma nova Roma, uma nova capital para o Império Romano. E aí o que aconteceu? A cidade escolhida para isso, ela ficava mais próxima das fronteiras orientais. A verdade é que Roma, a tradicional capital por séculos do Império Romano, ela ficava muito longe das ricas áreas do Oriente, onde o comércio era muito fervilhante. Então, para fazer a nova capital do Império Romano, Constantino escolheu uma cidade chamada Bizâncio. Era uma antiga colônia grega, tinha esse nome por causa do seu grande líder Bizas, né? Então, em Bizâncio, ao longo de 6 anos, Constantino providenciou uma reforma gigantesca na cidade, né? Tanto de embelezamento, construiu palácio, construiu uma série de melhorias, quanto na parte da segurança da cidade. Uma nova capital, certamente, seria alvo de ataques e de saques se não fosse bem protegida. Para isso também Bizâncio foi escolhida, era uma cidade boa para ser defendida, a gente já vai falar disso. Então em 330, a cidade de Nova Roma, ou Constantinópolis, como ela foi rebatizada, a cidade de Constantinópolis ficou pronta. Mais tarde passou a ser chamada de Constantinopla por causa disso. Porém, a crise do Império Romano ela aumentou, ela se avolumou, e no final do século IV, o imperador Teodósio, então no ano de 395, o Teodósio ele faz uma última tentativa, uma estratégia diferente. Não é fazer uma outra capital, Constantinopla já existe. O que eles fizeram? Eles dividiram o Império Romano em 2 metades. Uma metade, principalmente controlando aquilo que a gente chama de Europa. Eles chamavam de Ocidente. E a outra metade do Império Romano, controlando o que nós chamamos de Ásia. Eles chamavam de Oriente. Então, o Império Romano do Ocidente continuava tendo a capital na tradicional cidade de Roma. O Império Romano do Oriente ficou com a capital em Constantinopla. Como nós sabemos, o Império Romano do Ocidente, a parte europeia, teve uma crise muito séria e terminou oficialmente, né, acaba no ano de 476, quando vai ter início, então, oficialmente, para os nossos estudos, a Alta Idade Média na Europa. Claro que em história as coisas são muito mais graduais que isso, mas estamos falando de divisões tradicionais da história. Tá? O que interessa para a gente? Que o Império Romano do Oriente continuou existindo com força, com um comércio vibrante e com uma cidade chamada Constantinopla que passou das centenas de milhares de habitantes. Então, aquilo que aconteceu na Europa, a gente vai ver numa outra aula, que é o feudalismo, que é a Alta Idade Média, não aconteceu no Oriente. Então, essa parte oriental do Império Romano sobreviveu. Nós chamamos essa parte oriental, a partir de então, de Império Bizantino. Bizantino, a palavra bizantino, retomando a origem lá de Bizâncio. Mas para os bizantinos, se você perguntasse, eles diziam, não, eu sou romano. O Império Bizantino, ele era o herdeiro da cultura romana, das tradições, do orgulho de ser romano, essa coisa que os romanos tinham de julgarem-se a si próprios como civilizados, como cultos, como corretos, e os outros povos chamá-los de bárbaros, né? Os bizantinos mantiveram essa tradição romana. Mantiveram a Igreja Católica,
né? Claro que na Europa medieval você também tem a Igreja Católica, mas a Igreja Católica bizantina ela vai se modificar. Os bizantinos lutaram, tentaram manter as leis romanas, os costumes romanos, as técnicas romanas de construção, com tijolos, com concreto e por aí vai. A cidade de Constantinopla, ela era estratégica. Isso explica muito do sucesso do Império Bizantino, que girava em torno de Constantinopla, era a principal cidade desse império, né? Era uma cidade estratégica por causa da sua localização. Constantinopla ficava no principal ponto de passagem das rotas comerciais que ligavam o Oriente e o Ocidente, tanto as rotas terrestres quanto as rotas marítimas. Constantinopla ficava no Estreito do Bósforo, no Mar de Mármara. Então, era uma ligação entre regiões do norte e do sul, regiões do leste e do oeste. Era um centro de comércio e, por causa disso, acabou se tornando também um centro de cultura bizantino muito importante. A cidade de Constantinopla tinha excelentes portos, o que facilitava o comércio marítimo, e uma excelente e muito forte marinha, o que também desencorajava iniciativas de atacar a cidade, que não fossem muito bem planejadas. E elas não tiveram sucesso. A cidade de Constantinopla ela se manteve forte por pelo menos mais uns 8 ou 9 séculos depois disso daqui. Tá? Bom, falar um pouquinho sobre a cultura bizantina. A cultura bizantina ela é marcada pela questão da monarquia teocrática. O que isso quer dizer? O imperador bizantino ele era encarado como um representante de Deus na Terra. A gente não vai falar de um deus, como se fala no Egito, por exemplo. O rei era um deus. Não. Porque a gente está falando de uma cultura cristã, né? Eles eram cristãos. Mas dentro do cristianismo, você pode dizer que o imperador era tratado como uma pessoa santa, uma pessoa santificada. A pessoa do imperador ela era considerada santificada. Isso era reforçado pela maneira como ele era representado nos mosaicos, por exemplo. Você vai ver imagens, por exemplo, do imperador Justiniano desenhado com halo de santidade em volta da cabeça, assim como sua esposa, e outros imperadores bizantinos. Essa associação direta entre o poder do Estado e o poder da Igreja, a gente vai chamar de monarquia, né, porque é um Estado que tem um rei, monarquia teocrática, teo de Deus, crático de poder, né? Então o poder baseado na religiosidade. Muito bem. A população de Constantinopla, a população do Império Bizantino, ela era cosmopolita, por causa do comércio, por causa da localização. Então você tinha gente do mundo todo, produtos do mundo todo, arquitetura bizantina. Na arquitetura, na arte, né, todas as expressões culturais mais importantes bizantinas estão sempre ligadas à religiosidade. Tá? Então, grandes palácios, grandes igrejas, como a Catedral de Santa Sofia, considerada uma das maravilhas da construção da época, né? E os mosaicos que a gente já comentou aqui. Okay? Igreja Ortodoxa. Inicialmente, quando foi reformada a cidade de Bizâncio, quando foram construídas as muralhas de Constantinopla, a Igreja Católica Europeia, enfim, criou ali na cidade, ampliou na cidade a sua presença, porque era interesse da Igreja Católica fortalecer o seu poder no Oriente. O Oriente era uma região rica, era uma região em expansão, então a Igreja Católica, obviamente, se beneficiava de estar lá no Império Romano do Oriente. Quando só existe o Império Romano do Oriente, quando só existe o Império Bizantino, com o passar do tempo, a Igreja Católica Bizantina ela foi incorporando aos poucos outras ideias, outras formas de... Veja, não são diferenças gritantes, mas são outras formas de se fazer as mesmas coisas. Ao ponto de que a Igreja Católica Bizantina, em 1054, por questões religiosas, mas muito também por questões políticas, ela se separa. Cisma quer dizer separação. Então a Igreja Católica do Oriente passa a ser chamada de Igreja Ortodoxa, que é uma coisa que nós vemos hoje. A Igreja Católica Romana, Apostólica Romana, a europeia, ela tem o Papa, enquanto que a Igreja Católica Ortodoxa, ela não obedece a esse Papa, ela tem o seu próprio Papa, para dizer assim. Chama-se o Patriarca Bizantino, Patriarca de Constantinopla e assim por diante. Muito bem. O maior imperador bizantino de todos os tempos
costuma-se falar que foi o Justiniano, uma pessoa que governou o Império Bizantino ali no século VI, tá? É muito interessante ele ser imperador no século VI, porque o maior imperador bizantino governou antes da criação do islamismo. Então veja, mais tarde a gente vai ter uma aula aqui sobre o islamismo, mas essa nova religião islâmica, ela vem com força e ela modifica todas as relações de poder ali no Oriente. Então antes do islamismo, o Justiniano conseguiu ter um governo de muito destaque no Império Bizantino, tá? No século VI. Casado com a imperatriz Teodora, que entrou para a história como uma mulher fascinante, uma pessoa com uma capacidade de articulação política muito grande, uma protetora, de certa forma, das mulheres no Império Bizantino também, uma mulher de fibra. A imperatriz Teodora governava junto com Justiniano, tinha uma grande ascendência sobre ele, como se diz. Né? Justiniano que, durante o seu reinado, empreendeu um esforço de expansão do Império Bizantino. Como assim? Ele tinha o interesse de tentar retomar o que foi o antigo Império Romano. Então, veja, ele está saindo da metade oriental, ele quer retomar de volta a Europa. Conseguiu vitórias importantes no continente africano, conseguiu vitórias importantes na Península Itálica, tá? Mas a impressão que se tem é que ele morreu muito cedo para consolidar tudo isso. Toda essa expansão do Império Bizantino, com a morte do Justiniano, essa expansão se desfaz. Por isso que ele é considerado o último grande imperador bizantino, tá? Na expansão, o interesse é que todas as pessoas falassem a mesma língua dentro do império, né? O idioma grego era o mais comum, todas as pessoas tivessem a fé cristã e todas as pessoas seguissem as leis romanas, tá? O esforço de expansão durante o governo do Justiniano teve um custo muito alto. A população, principalmente de Constantinopla, ela fez uma grande revolta, tá, no hipódromo da cidade, chamada Revolta de Nica, porque as pessoas gritavam Nica, Niké, vitória em grego, né? Veja, em Constantinopla, no Império Bizantino, a política romana do pão e circo não funcionava do mesmo jeito que tinha funcionado lá 400, 500 anos antes na cidade de Roma, porque são cristãos. Então você não pode botar os cristãos para o leão devorar na arena. O que eles tinham lá de grandes distrações para a população? Corridas de cavalos. Por isso o hipódromo onde aconteceu a revolta de Nica. No hipódromo de Constantinopla você tinha facções que disputavam. Então tinha os brancos, os vermelhos, os verdes. Então essas facções que disputavam os jogos também refletiam facções políticas da sociedade. E num determinado momento, como os impostos estavam muito altos para custear as guerras de conquista que o Justiniano fazia, a população estava irritada com isso, se irritou com questões esportivas no estádio e a coisa saiu do controle. A revolta de Nica. Foi dito, inclusive, que o Justiniano estava se preparando para fugir e quem não deixou que ele fugisse foi a Teodora. Então, que ela incentivou, que ela chamou mesmo e disse, não, vamos ficar, vamos lutar, e salvou o reinado do marido e assim por diante. Ok? Bom, nós sabemos da importância das leis romanas para a nossa sociedade de hoje. Muitas das nossas leis mais básicas, mais simples, elas vieram do tempo do Império Romano. Os romanos tiveram que lidar com um território gigantesco, com milhões de habitantes que obedeciam a um poder central. Então as leis romanas, elas versavam sobre as mais variadas áreas da propriedade, dos costumes, enfim. Né? Mas o que pouca gente sabe é que muitas dessas leis chegaram até nós graças aos bizantinos. Porque no século VI, o imperador Justiniano mandou fazer uma compilação das leis romanas, né? Chamado Corpus Juris Civilis, composto por institutas, que era uma parte escolar de explicação dessas leis, digesto, uma compilação da jurisprudência, decisões mais célebres, a parte do Código Justiniano mesmo, que eram as leis imperiais, né, compiladas, e novelas, que eram as leis do Justiniano. É isso aí. Valeu. O declínio e a queda do Império Bizantino. Como é que isso aconteceu? Bom, a partir da quarta... Olha aqui quando acontece a Quarta Cruzada, 1204.
Então, vai ter uma aula em que eu vou explicar para vocês as cruzadas, tá? Mas já vou dar um spoilerzinho aqui. A Quarta Cruzada, ela se destacou porque por influência, principalmente por influência dos mercadores, dos grandes comerciantes de Veneza, que financiaram a Quarta Cruzada, esses comerciantes de Veneza tinham interesses em se estabelecerem com força no Oriente. E por isso eles teriam, segundo as teorias mais aceitas, teriam influenciado os cristãos da Quarta Cruzada a atacarem a cidade cristã de Constantinopla. Então a cidade de Constantinopla foi atacada e foi invadida, a sua população foi humilhada, foi massacrada pelos cristãos, aqui no comecinho do século XIII. Isso já marca uma derrocada do Império Bizantino, da sua força, da sua capacidade de resistência. A gente sabe também que diversos terremotos prejudicaram bastante as muralhas que tanto Constantino quanto Teodósio fizeram na cidade de Constantinopla. Por fim, o mais clássico do fim da queda de Constantinopla é quando o Império Otomano, né, as tropas do Maomé II, elas conseguem invadir e finalmente derrotar, ocupar, tomar para si, modificar o nome até de Constantinopla, que atualmente se chama Istambul, até hoje é uma cidade da Turquia, né? Então o Império Otomano que conseguiu vencer as muralhas de Constantinopla, finalmente, ali na metade do século XV, porque eles já estavam usando uma tecnologia nova chamada canhão, e aí não tem muralha nem armadura que resista, né? Bom, acho que era isso. A minha aula dos pontos básicos do Império Bizantino. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante de produzir essa aula, como sempre. Por favor, deixe o seu comentário. Não se esqueça de curtir, não se esqueça de compartilhar esse vídeo. E se você quiser, por favor, deixe nos comentários que aula você gostaria de assistir. Se você estiver precisando estudar algum conteúdo especificamente, deixa aqui no comentário que eu faço. Se não tiver ainda no canal, eu faço uma aula especialmente com todo carinho. Bom, mas por enquanto era isso. Fiquem bem, um abraço e até a próxima!